Eu acho que o Adriles construiu algo no sentido de falar, olha, o governador do estado, Tarcísio, ele subestima a importância da guerra de informação. E daí o grande ponto, Fernando, é o seguinte, eu falo aqui no programa sem medo de bater essa estatística. 95% da imprensa hoje do consórcio está dominado pelo pensamento esquerdista. Contra 5%, eu estou sendo generoso aqui, no 5%. Que se refere à Gazeta do Povo, se refere à Revista Oeste, Jornal Mais Brasil ou Sem menos Medo, a Jovem Pan. e daí você tem... mas é até interessante isso, porque a gente falava muito da Jovem Pan, tal, da redação, que é de esquerda, os âncoras, alguns são também, mas aí você tem os comentaristas que fazem um contraponto. Sim. Tudo bem. Tudo isso para falar que quando você tem um governador que não se coloca... Pega o exemplo do DeSantis, na Flórida. Isso aí. DeSantis batendo de frente com a Disney, batendo de frente contra a militância LGBT, que tem viés neomarxista, batendo de frente contra a cultura woke. Por que os governadores aqui não saem do tecnicismo, que é vazio? Ele é bom para a política liberal, mas ele é vazio em termos de guerra cultural. Por que os governadores não estão enxergando a importância da guerra cultural? E nisso eu vou colocar dois aqui. Zema e o Tarcísio. Exatamente. Olha, a questão é a seguinte. Primeiro a gente precisa colocar um ponto aqui fundamental. Os contratos que a cultura exerce hoje, boa parte deles, inclusive o da Vera Magalhães, foram assinados no final do governo passado, isso é, no final do governo Dória. Você não pode simplesmente chegar agora como governador e falar, olha aqui, eu não quero mais a Vera Magalhães, o fulano, o Beltrano... Não. Mas veja, há uma questão aí de prejuízo financeiro, gente. E é dinheiro público. É evidente que o governador ia ter que responder por isso lá na frente. O Ministério Público ia vir com todas as armas disponíveis, processar por improbidade administrativa, etc. Ia causar um caos no governo, a oposição ia ter motivo para abrir CPI na Lespe, etc. Ia travar toda a agenda por conta de alguns contratos da TV Cultura. Isso não significa que ele não deveria estar, neste momento, negociando outros contratos, levando outras pessoas. Não, mas o ponto é o seguinte, é um processo. Não, mas é um processo, é um processo. Não, do jeito que você tá falando, você quer que arrancasse a mulher lá amanhã? Não, pelo amor de Deus. Não, mas você vai continuar pagando a mulher pra ela ficar sentada lá nos bastidores? Pelo amor de Deus. Não é assim. Se o Haddad tivesse ganho o governo do estado de São Paulo, você acha que ele não ia fazer uma maneira de colocar a TV Cultura como a mais petista das emissoras? Ia ser um processo, Adriles, não é do dia pra noite, o homem assumiu faz 4 meses, mas faz 4 meses que o cara assumiu, calma aí um pouquinho. Não é assim, máquina pública não é igual empresa privada, decidir contratar fulano, vou contratar fulano, mas calma, o governo começou ontem, a gente tá em abril, o poder da direita liberal limpinha, metendo pau no posto isso. Eu acho aqui, ó, o Holiday e o Adriles, no fundo, eles estão falando mais ou menos a mesma coisa. É que o Adriles, ele queria, na verdade, uma sinalização. E não existe a sinalização até hoje. Eu entendo que o Fernando Holiday fala da máquina, e de fato, a máquina é lerda, é letárgica, é difícil de manobrar. É como se fosse o Paulo Guedes falava isso, né? É um transatlântico cheio de carga que é difícil de manobrar. Você tem pouca margem de manobra. Mas esse ponto é interessante. Parece que a gente não vê aqui uma sinalização. Pelo menos falando, a gente vai manobrar um pouquinho para a direita, só um pouquinho. Mas eu queria chegar nesse ponto aí. Aí realmente há um problema, que é dessas figuras, Zema, Tarcísio, etc. Que é uma preocupação muito grande, e isso tem a ver diretamente com as pessoas que o cercam, com a opinião do establishment sobre o seu governo. A equipe de comunicação do governo Tarcísio, por exemplo, considera que a opinião da grande imprensa, aquilo que a Globo vai falar sobre o governo no Jornal da Manhã, é muito mais importante do que o que as pessoas estão falando na internet, etc. Você coloca a opinião de direita dentro mas esse é um problema. Mas esse é um problema que é o seguinte,
essas pessoas, elas ficaram cercadas de muitos políticos centristas acostumados a esse establishment. No caso do governo Tarcísio, você tem uma hiperconcentração de função e uma hiperconcentração de articulação nas mãos do Kassab. Evidentemente que isso preocupa. Agora, claro, a gente não pode se esquecer que o governo acabou de começar, a gente está no 4º mês de governo. É nosso dever também, do lado de cá, influenciar e pressionar o governo a dar esses sinais e a tomar esses rumos.